Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje são exercícios sobre equilíbrios de oxirredução. Nosso primeiro exercício pede para calcular o potencial em relação ao eletrodo normal de hidrogênio de um eletrodo de prata imerso em uma solução contendo 0,02 mol por litro de íons prata. Aqui nós temos a semi-reação de redução da prata, a concentração dos íons prata, o potencial padrão do eletrodo e a equação de Nernst. A equação de Nernst, então, é zero, que é o potencial padrão, 0,0592 dividido por N, que é 1 elétron, log da concentração. Substituindo o valor da concentração aqui na equação e fazendo-se os cálculos, nós chegamos ao potencial de 0,70 volts. Próximo exercício, semelhante ao anterior, só a reação que é um pouquinho mais complexa, que é a solução de permanganato de potássio na concentração de 0,1 mol por litro. Permanganato mede-se o potencial utilizando eletrodos de platina. Tem também a concentração do manganês 2 e a concentração hidrogênio iônica, pH 1, então a concentração de H+, é 0,1 mol por litro. Colocado aqui se o pH é 1, a concentração de H+, é 1. O potencial padrão sempre são dados, do exercício. No final da lista de exercícios, geralmente tem-se uma lista de potenciais padrão. E o potencial padrão do permanganato de potássio é 1,51 volts. A equação de Nernst aqui está, que trata-se então do Mn, a concentração de permanganato de H+, elevado à oitava de manganês, 2 fica no denominador. Substituindo aqui os valores e fazendo as contas, o potencial é igual a 1,45 volts. Próximo exercício é para esquematizar uma célula em que o cátodo contém um eletrodo de níquel metálico e íons níquel na concentração de 0,100 mol por litro, e o anodo contém um eletrodo de cádmio metálico e cádmio iônico na concentração de 0,05 mol por litro. Também pede-se para calcular a DDP, a diferença de potencial desta célula. Bem, aqui nós temos a semi-reação do níquel, o potencial padrão do níquel é um dado, a semi-reação do cádmio e o potencial padrão do cádmio. Para se montar células eletroquímicas, nós colocamos na direita o cátodo. O cátodo é aquele que tem maior potencial de redução. Então, no caso aqui, o nosso cátodo é o níquel, que tem maior potencial de redução. Então, na direita está o eletrodo de níquel. Então, começa por níquel metálico, interface com o níquel iônico, depois tem-se a ponte salina, aí nós vamos ter o cádmio, que é o anodo, na condição iônica, e uma outra interface e o cádmio metálico. Aqui é a representação da célula. Agora, o cálculo da diferença de potencial é o potencial do cátodo menos o do anodo. O cátodo, já repito, é a semi-reação que tem o maior potencial de redução. Então, nesse caso, é o níquel. Então, o potencial do níquel menos o potencial do cádmio. Faz-se a equação de Nernst do níquel, substitui-se os valores aqui para a concentração de níquel e o potencial padrão dele, dando a 0,28, menos 0,28 volts. A mesma coisa para o cádmio, o potencial do cádmio, aplicando a equação de Nernst, substituindo os valores aqui, chegamos no potencial de menos 0,44 volts. Portanto, a diferença de potencial é 0,028 menos 0,044, que é igual a 0,16, ou seja, o potencial do cádmio menos o potencial do níquel. Ok? Então, do níquel menos o do cádmio, do cátodo menos o do anodo, dando 0,16 volts. O próximo exercício é esquematizar uma célula contendo permanganato de potássio, ou só o permanganato, 0,105 mol por litro, manganês 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, pH 2, o anodo, o ferro 3, 0,05 mol por litro e ferro 2, 0,200 mol por litro. E pede-se também para calcular a diferença de potencial desta célula. Aqui nós temos a semi-reação do permanganato
e temos a semi-reação do ferro 3. Sendo o potencial do permanganato maior, esse vai ser o cátodo, portanto nós vamos colocar o permanganato na direita. Trata-se de um eletrodo de platina, uma interface da platina com íons manganês 2 e íons permanganato, separados por vírgula. Entre o colchete coloca-se as concentrações em mol por litro. A ponte salina é representada com 2 traços, ou junção líquida também. Ferro 3, ferro 2, né, separado por vírgula, entre o colchete e as concentrações, respectivas concentrações. E o ferro 3, ferro 2 em solução está numa interface com a platina, no segundo compartimento, que é o anodo. Então essa é a representação. Agora a gente passa para o cálculo da diferença de potencial. Para calcular a diferença de potencial, faz-se necessário a montagem da equação de Nernst, tanto para o permanganato quanto para o ferro. E do permanganato nós temos essa reação, né, na equação de Nernst. Permanganato H+, e embaixo manganês 2. Substituindo-se os valores, chega-se ao potencial de 1,45 volts. Para o caso do ferro, nós temos essa equação de Nernst, ferro 3, ferro 2, substituindo-se os valores, né, ferro 3,005, ferro 2,02, chegamos ao potencial de 0,74 volts. Portanto, a diferença de potencial é o potencial do cátodo, que é o permanganato, menos do anodo, que é o ferro, 1,45 menos 0,74, resultando em 0,72 volts. Nesse exercício, pede calcule a diferença de potencial da célula de zinco, cuja concentração do íon zinco é 0,02 mol por litro, e no cátodo temos prata na mesma concentração. Então aqui nós temos o zinco, a semi-reação, a equação de Nernst, os dados aqui, potencial padrão, substituindo aqui a concentração de 0,02, chegamos ao potencial de menos 0,81 volts. Da mesma maneira, para a prata, aqui está a equação de Nernst, potencial padrão, substituindo-se os valores aqui, nós chegamos ao potencial de 0,070. A diferença de potencial é o potencial do cátodo menos o do anodo, vai dar 0,70 menos 0,81, que é 1,51 volts. Aqui está pedindo o cálculo da diferença potencial de uma outra célula aqui, que é ferro 3, ferro 2, eletrodo de platina, e o eletrodo de cádmio. Bem, então nós temos a equação de Nernst para o par ferro 2, ferro 3, substituindo-se as concentrações 0,250 e 0,1, e o potencial padrão também de 0,77, vai resultar em 0,79 volts para essa célula. Na célula do cádmio, tem aqui a equação de Nernst, substituindo a concentração e o potencial padrão, nós chegamos em 0,45, e a diferença de potencial, que é o potencial da direita, que é o cátodo menos o anodo, né? Então deu menos 1,24 volts. Um fato importante aqui é que a reação está escrita nesse sentido, mas como a diferença de potencial deu negativa, significa que nesse sentido, com o cádmio sendo o cátodo, o cádmio não vai sofrer redução espontaneamente, né? Porque o potencial dele é negativo. Então trata-se de uma célula eletroquímica, eletrolítica, ou seja, a reação não é espontânea. Para ocorrer redução do cádmio e oxidação do ferro, do jeito que está representado nessa célula, nós teríamos que fornecer energia para o sistema. Se fosse o contrário, o potencial seria positivo, seria espontâneo, mas dessa maneira não. É uma célula que não ocorre reação espontânea. Agora, é um pouquinho diferente, né? Está pedindo para calcular as constantes de equilíbrio para as reações aqui embaixo, A, B e C. Nós já vimos na aula teórica a fórmula geral, né, para a constante de equilíbrio. Então, log da constante de equilíbrio para reações de oxirredução trata-se do potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do anodo, multiplicado pelo número de elétrons envolvidos na reação global ali. A gente tem que balancear o número de elétrons, né, e dividido por 0,0592. Isso é o log de K. Se fizer o antilog, nós chegamos que a constante de equilíbrio é 10 elevado
a essa expressão aqui, sendo n o número de elétrons envolvidos na nossa reação. Então, para o primeiro item aqui, né, sério 3 e ferro 2, né, para essa equação aqui, nós vamos ter que o N é 1, veja que balanceando a equação, né, para fazer a reação global balanceada, você tem um elétron, tanto aqui quanto no ferro, do série do ferro. Então, para calcular, a gente usa a fórmula aqui, né, coloca essa fórmula, desculpe, né, o cátodo é o que tem maior potencial, que é 1,61, e também pela maneira com que foi escrita a reação, propôs aqui a redução do sério, né, e a oxidação do ferro, né. Aqui é o potencial do sério 4, 1,61, menos o potencial do ferro, que é menos 0,77. Fazendo as contas, chega na constante de equilíbrio de 1,55 vezes 10 elevado a 14. Aqui nós temos o item B, que é a reação do permanganato com cobre, né? Nós temos a semi-reação do permanganato, o potencial padrão, a semi-reação do cobre e o potencial padrão. Para igualar o número de elétrons, nós temos que multiplicar por 5 a segunda reação. Então vai dar 5 cobres, né? E multiplicar por 2 aqui vai dar 2 permanganato. Então a reação balanceada, como já foi dado no exercício também, envolve, na verdade, 10 elétrons, certo? Porque eu vou multiplicar por 5 aqui dá 10, e multiplica por 2 aqui dá 10. Então, na hora que eu vou colocar na minha equação aqui, E do cátodo menos E do anodo, vai ser 1,51 menos 0,34, vai ser vezes 10 dividido por 0,0592. Isso resulta numa constante altíssima de equilíbrio, 4,31 vezes 10 a menos 197. E por fim, nós temos aqui o dicromato, né, com o iodeto, né? A reação balanceada está aqui. E nós vemos então que aqui tem 6 elétrons. Nós precisamos multiplicar a segunda equação por 3 para igualar o número de elétrons, né? Então, multiplicado por 3 aqui fica 6 iodetos. Está vendo? Essa é a relação balanceada. Então, nosso N vai ser igual a 6. Substituindo aqui na expressão da constante de equilíbrio, potencial do cátodo, do anodo e o número de elétrons, do cátodo, do anodo, o número de elétrons, dividido por 0,0592. Fazendo as contas, chegamos na constante de 1,21 vezes 10 a 81. Aqui nós temos uma mistura de prata 0,2 mols, uma solução de prata, com cobre metálico. Pede-se para calcular o valor de íons cobre e íons prata nessa solução quando o sistema atingir o equilíbrio. São dados aqui o potencial padrão da prata e do cobre. Vê-se que o da prata é maior, portanto a prata vai ser reduzida e o cobre oxidado. Aqui nós temos a reação global, já balanceada, 2 para 1, porque aqui envolve 2 elétrons de cobre e 1 elétron de prata. Então, se nós colocamos no início 0,2 de prata e não colocamos nada de cobre, na reação, considerando o fato de que o potencial da prata é maior, nós podemos considerar que toda a prata reage. Então, vai reagir 0,2, menos 0,2 aqui na reação. E para cada mol de prata, 2 mols gera 1, então 0,2 vai gerar 0,1 de cobre. E depois, para que ocorra o equilíbrio, parte da solução de cobre vai ser reduzida e prata oxidado vai formar uma quantidade aqui bem pequena de prata. E a mesma estequiometria, se reage x, forma 2x. Colocando esses valores, então, nas nossas equações de Nernst aqui, durante o equilíbrio, substituindo a consideração de prata, né, por 2x e de cobre de 0,1 menos x, né, que são os dados que estão aqui, fazendo o arranjo aqui, né, nós vamos ter operação matemática envolvendo log, aqui, logaritmos, né? Então, primeiro, nós isolamos os potenciais, que são valores fixos aqui. Depois a gente faz, para poder somar os dois termos de log aqui, tem que estar no mesmo denominador, então eu pego esse valor, elevo ao quadrado, né? Ele passa aqui multiplicando. Aí é mesmo que dividir por 2, é um arranjo matemático aqui, né? Se eu pego 2 multiplicando, 2 dividido por 2 dá 1, que seria aqui. Então é só um arranjo matemático para eu poder somar esses dois termos de logaritmos aqui. Então agora somando os dois termos de logaritmo, vai dar 0,100 menos 2x, né? Menos x, e log de 2x aqui ao quadrado, né? Vou continuar na próxima página.
continuando aqui, aí eu vou pegar, passar o 2 multiplicando, o potencial da prata e do cobre, 0,0592 passa dividindo. Aqui eu tenho log de um número menos log de um segundo número, log de A menos log de B, propriedade de logaritmo. Então fica log de A dividido por log de B, né? Aí eu vou pegar agora para retirar o log, eu faço o antilog, né? Então para eliminar o log aqui, 10 elevado a esse valor é igual a 0,100 menos x, 2x quadrado. Agora eu vou pegar isso aqui, elevar ao quadrado, fica 4x quadrado. Vou passar o x para um lado e a potência de 10 para cá, e mantenho 4, né? Então fica 4 vezes 10 elevado ao potencial da prata menos do cobre vezes 2, 0,0592 igual a x quadrado. Extraindo a raiz quadrada aqui, substituindo os valores, eu vou ter o valor de x, que é 2,7 vezes 10 a menos 9, que é justamente a concentração de prata, né? E para calcular a concentração de cobre, eu preciso fazer 0,100 menos x, que é 2,7 vezes 10 a menos 9. Sendo que x é desprezível nesse caso, posso considerar que a concentração de cobre é 0,1 mol por litro. E assim a gente finaliza este exercício. Nesse exercício, pergunta-se qual o pH da reação de iodo, 0,20 de iodo, com ácido arsenoso, 1 mol, né, em 1 litro, essa concentração em mol por litro, portanto, em meio ácido. Ele quer saber qual o pH para que essa reação seja quantitativa. Então, tem a reação aqui. Primeiro eu dividi nas duas semi-reações para facilitar o raciocínio. Tem aqui os potenciais e a gente tem também que calcular a constante da reação. O valor da constante da reação é igual ao que a gente já fez anteriormente, nos exercícios anteriores, que consiste do 10 elevado ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do anodo vezes N, que é o número de elétrons, no caso 2 elétrons, dividido por 0,0592. Chegamos ao valor de 2,28 vezes 10 a menos 1. Bem, para que a reação seja quantitativa, as quantidades finais, aí, o iodo era 0,20 inicialmente, então ele tem que reagir tudo, a gente diz, né, vamos reagir 99,9%. Basta você falar que a concentração final, né, vai ser 10 a menos 3 vezes menor do que a concentração inicial. Então faz 0,20 vezes 10 a menos 3. A mesma coisa aqui para o ácido arsenoso também, né, 0,15 vezes 10 a menos 3. Se reagir todo o iodo, eu vou formar iodeto, 0,20 vezes 3 por causa da estequiometria que aqui está. E o ácido arsênico vai ser 0,15, que é proveniente do ácido arsenoso que eu tinha inicialmente, que reagiu completamente. Agora aqui na minha constante de equilíbrio eu vou isolar o H+. Isolando o H+, eu chego nessa expressão aqui. O H+ ao quadrado é K vezes o ácido arsenoso, o iodo, ácido arsênico e o iodeto embaixo elevado ao cubo. Agora, para saber o valor de H+, extrai-se a raiz quadrada, substituindo-se os valores aqui na nossa expressão, nós teremos então a concentração de H+ igual a 4,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que resulta num pH igual a 3,3. Isso é tudo que eu tinha para mostrar para vocês dos exercícios de oxirredução. Bons estudos!